está dando início a mais um vídeo do canal e está explicando se é possível ou não o anarquismo. Se o anarquismo é impossível, por que ele existe? Se o anarquismo é possível, por que ele ainda não foi praticado? Tá bom, galera? Segue o vídeo aí, vamos lá. Bom, galera, eu vou estar lendo aqui a definição no Google de o que é impossível, a palavra impossível. A palavra impossível, adjetivo de dois gêneros e substantivos masculinos. Primeiro, que ou que não pode ser realizado, ou não pode existir ou acontecer. Que ou que é difícil demais de fazer ou conseguir. Tá? Isso é impossível, não pode ser realizado, não vai acontecer e não existe como acontecer. Então, nesse caso, o anarcocapitalismo, o liberalismo, a ideia libertária vive apenas no campo das ideias, não é impossível de acontecer, é impossível de se praticar. Bom, tendo essa compreensão desse fato, de grosso modo, tá bom, mas por que alguns dizem que é possível e por que outros dizem que é impossível e por que alguns dizem já viver e praticar isso? Como é que a sociedade encara o anarcocapitalismo atualmente? Primeiro, eu vou deixar alguns pontos destacados. Você nasce anarquista. Você nasce independente do Estado e da moral e da ética e dos valores adquiridos pelo ser humano. Você nasce nu e cru, literalmente. Você só precisa da barriga da sua mãe, só precisa virar um feto, ser gerado e 9 meses para nascer. Você não precisa de Estado. Isso é natural. Então, as primeiras sociedades, as primeiras culturas e as primeiras civilizações, elas foram anarquistas, foram o que deram um grande passo para a nossa evolução, o que deram um grande passo para o nosso nascimento, em detrimento de liberdade de escolha, entendeu? Então, você já vê por aí, todo ser humano já nasce anarquista. Quando ele é introduzido na sociedade, ele vai ter aquele certificado de nascimento, aquela certificação de que ele é filho, de que ele é masculino ou feminino. Quando ele cresce, ele vai ter um CPF, ele vai ter um RG. Então ele é introduzido na sociedade por moral e ética social. Né? O Estado fala, ó, o seu filho tem que fazer isso, vai ter que se registrar nisso, para ele ser um cidadão. Quem é que está dizendo isso? Ah, eu estou dizendo aqui porque eu e alguns burocratas decidimos isso. Beleza, ok, faz parte da cultura social do país. Tudo bem, nada contra. Agora, o primeiro emprego que o seu filho conseguir, eu quero tanto X do salário dele. A primeira conta que ele pagar, eu quero um tanto X. E as primeiras coisas que ele investir, eu quero um valor X, eu quero dinheiro como retorno. Nossa, por que você quer dinheiro como retorno? Não, porque eu adentrei ele à sociedade. Assim que ele nasceu, eu fiz dele cidadão, entendeu? Eu transformei ele numa pessoa, num indivíduo. E não é bem o que a gente vê na filosofia, né? Tem uns carinhas aí que já rebatem isso de frente lá na época do tan, né? Dentre outros. O próprio Descartes já dizia, penso, logo existo. Então eu só existo a partir do momento que eu penso. E do momento que eu penso, eu já existo, porque eu estou pensando em existir. Então, quanto mais o homem pensa, mais ele existe, mais ele está introduzido no meio dos elementos ao seu redor que estão vivendo. Então, essa questão de impossível, quem delimita, quem determina é o Estado. Tá? Você não é uma filosofia pesquisada e comprovada dizendo que o anarcocapitalismo é impossível. Quem está dizendo que é impossível é o Estado, ponto e acabou. É o Estado que te criou desde pequeno, que te enraizou naquela doutrina, naquela religião política estatal, e tu cresceu acreditando que só precisa do Estado, que só depende do Estado, e sem nada... Cara, tu virou fascista, tudo pro Estado, nada pro Estado e nada além do Estado. Então, o cap de anarcocapitalismo e anarquismo é tudo pelo Estado. Ok, Paulo, beleza, entendi que essa ideia de impossível que nos coloca é o Estado perante ao meio social que ele nos bota, na escola, trabalho, tudo o Estado está dentro. Então,
como eu posso me livrar dessa ideia, como eu posso aplicar e demonstrar que o anarcocapitalismo é algo possível, é algo praticável. Primeiro a gente vai pela filosofia, tá? A gente vai ter que entender o valor ético e moral das coisas. É ético que o Estado faz com a gente? Não, não é ético, né? Porque ele disse que é bom, tem que ver os reflexos, as consequências que geram. A gente não tem escola, saúde e educação, a gente não tem um bom retorno dos impostos e a gente tem dúvida em detrimento da corrupção. Então não é ético. É moral o que ele faz com a gente? Também não é moral, porque ele usa a força, ele nos bota quando não pensamos ainda, quando nós nascemos, pelos nossos pais, ele diz que a gente tem que se legalizar em relação aos nossos certificados, RG, CPF, certidão de nascimento, e diz que quantas horas de aula a gente tem que ter no ensino fundamental, no ensino médio e na faculdade. Então não é moral o Estado decidir pela gente, não é moral, porque a única pessoa que sabe mais do que a gente precisa é o próprio indivíduo. Estou falando disso de uma forma política e social, não estou falando disso de uma forma profissional, acadêmica, que o médico sabe menos do que você precisa quando você está doente, que o cabeleireiro sabe menos do que você precisa quando você quer cortar um cabelo. Não, isso é uma área técnica, uma especialidade. Estou falando isso num órgão social, né? Na questão filosófica da moral e da ética, que todo ser humano tem que saber o que é melhor para si, mesmo que não agrade os outros. E importa muito se ele não ofende ninguém, ele não está fazendo mal a ninguém, ele está sendo moralmente ético com todo mundo, ele pode decidir o que é bom ou não para ele, entendeu? É mais ou menos essa ideia. E, bom, como a gente viu, galera, além de possível, porque impossível que diz é o próprio Estado, então a mesma coisa de dizer que o time oposto ao que eu torço vai perder, não tem legitimidade nenhuma, é ilegítimo, é moralmente e eticamente imoral, porque ele usa da força e ele coloca a gente dentro do Estado, dentro da sociedade. Se a gente pedir, nos cobra sem a gente pedir. Se a gente for chiar, tiro, porrada e bomba, entendeu? Então é inviável. Contanto que, se não existisse o Estado, o que é mais assuntos, mais perguntas eu vou estar respondendo em outros vídeos, tá? Eu vou me aprofundar em cada termo. Mas eu vou dar um exemplo aqui rápido. Se não existisse Estado, como a gente teria saúde? Se não existisse Estado, como a gente teria educação, economia, saúde, segurança, Tudo é questão moral, filosófica. Se você trabalha para aquilo, você vai ter aquilo. Entendeu? São disputas, comércio, livre mercado. Você decide o que você quer, ser amamentado ou trabalhar para isso.